Ricardo Almeida Fontana havia aprendido a conviver com o peso da invisibilidade. Não a invisibilidade literal, aquela dos filmes de ficção científica, mas algo muito pior. A invisibilidade de quem existe fisicamente, mas é ignorado como se fosse parte da mobília. Aos 44 anos, sentado em sua cadeira de rodas importada, Ricardo sabia exatamente o que significava estar em uma sala lotada e, ainda assim, completamente sozinho. Naquela noite de gala no salão nobre do Grande Hotel Paulista, a situação não era diferente. O evento beneficente da Fundação Fontana reunia a elite empresarial de São Paulo. Ternos italianos conversavam sobre bolsa de valores. Vestidos de grife desfilavam entre taças de champanhe francês. E Ricardo atravessava aquele mar de gente como um fantasma, invisível para todos que fingiam não ver sua cadeira, seu corpo, sua existência. Ele parou próximo às grandes janelas que davam vista para a Avenida Paulista iluminada. Lá embaixo, a cidade pulsava com vida própria, indiferente à solidão que ele carregava como um fardo invisível. Carros corriam apressados, pessoas caminhavam nas calçadas, a vida acontecia para todos, menos para ele. Ricardo, que surpresa maravilhosa te ver aqui. Uma voz estridente cortou seus pensamentos. Ele girou a cadeira e encontrou Patrícia Drummond, socialite conhecida por frequentar todos os eventos de caridade da cidade. O sorriso dela era tão artificial quanto suas unhas francesas perfeitamente desenhadas. Boa noite, Patrícia. Ele respondeu com a educação que havia aprendido a usar como armadura. Precisamos absolutamente tirar uma foto juntos para minhas redes sociais. Você sabe como é importante mostrar apoio às causas nobres. Patrícia já estava acenando para o fotógrafo oficial do evento, mas quando o homem se aproximou com a câmera, ela hesitou. Seus olhos escanearam Ricardo da cabeça aos pés, e ele viu o cálculo frio acontecendo por trás daqueles olhos maquiados. Sabe de uma coisa, querido? Acho que o enquadramento não vai ficar legal. A cadeira vai ocupar muito espaço na foto e pode passar a impressão errada para meus seguidores. Você entende, né? Nada pessoal. E assim, com um sorriso que não chegava aos olhos, ela simplesmente se virou e foi embora, deixando Ricardo sozinho novamente. Ele não demonstrou reação. Seus músculos faciais permaneceram neutros, controlados, treinados para esconder a dor que aquelas pequenas rejeições causavam. Eram feridas que não sangravam, mas que cortavam tão fundo quanto qualquer lâmina. Cada olhar de pena, cada sorriso forçado, cada conversa interrompida no meio porque alguém arranjava uma desculpa para se afastar, tudo isso se acumulava dentro dele como água em um balde furado que nunca enche, mas também nunca seca completamente. Ricardo! Outra voz o chamou. Desta vez era Fernando Novaes, político em início de carreira, sempre cercado de assessores e seguranças. Precisamos conversar sobre aquele projeto habitacional na Zona Sul. Ricardo o encarou, percebendo que os olhos de Fernando não encontravam os seus. Fixavam-se em algum ponto acima de sua cabeça, como se ele não estivesse realmente ali, como se fosse apenas uma voz desencarnada flutuando no ar. Podemos agendar uma reunião na próxima semana, Ricardo sugeriu, já sabendo qual seria a resposta. Claro, claro, minha secretária vai ligar para acertar os detalhes. Fernando já estava olhando para o lado, buscando uma rota de fuga socialmente aceitável. Preciso cumprimentar o prefeito. A gente se fala. E desapareceu entre a multidão antes que Ricardo pudesse responder. O quarteto de cordas no canto do salão começou a tocar uma valsa de Strauss. Casais se formaram na pista de dança como se respondessem a um chamado invisível. Homens de meia-idade conduziam esposas ou acompanhantes em movimentos ensaiados. Jovens executivos dançavam com suas namoradas, exibindo coordenação e elegância. Ricardo observou tudo daquele ponto fixo próximo à janela. Uma estátua humana condenada a assistir a vida acontecer sem nunca poder participar dela plenamente. Ninguém o convidaria para dançar. Ninguém sequer consideraria a possibilidade. Para aquelas pessoas, ele era um homem pela metade, alguém que despertava sentimentos estranhos, uma mistura de piedade incômoda e alívio culpado por não estar na mesma situação. Era mais fácil ignorá-lo, fingir que não existia, do que enfrentar o desconforto de sua presença. Um garçom passou oferecendo canapés. Ricardo pegou um mais por ter algo para fazer com as mãos do que por fome real.
O salmão defumado estava delicioso, provavelmente importado, mas o sabor não chegava até sua consciência. Tudo era mecânico, automático, sobrevivência social em modo piloto automático. Senhor Fontana, que honra tê-lo conosco esta noite, disse Maurício Lacerda, empresário do ramo de construção civil. Ele falava alto demais, articulando cada palavra com exagero, como se Ricardo fosse não apenas paralisado, mas também surdo e com deficiência mental. O evento está simplesmente espetacular, não acha? Pode falar em tom normal, Maurício. Minha audição funciona perfeitamente. Ricardo manteve a voz calma, mas firme. O homem corou, balbuciou uma desculpa sem sentido e rapidamente inventou que precisava ir ao banheiro. Ricardo suspirou. Sempre a mesma coisa. As pessoas não sabiam como agir perto dele. Tratavam-no como criança, como objeto frágil, como qualquer coisa, exceto o que ele realmente era. Um homem adulto, inteligente, capaz, que simplesmente não podia andar. Ele começou a guiar a cadeira em direção à saída. Já havia cumprido sua obrigação social, aparecido no evento da própria fundação, demonstrado que estava vivo e envolvido com as atividades beneficentes que seu nome patrocinava. Agora só queria voltar para casa, para o apartamento silencioso em Higienópolis, onde poderia tirar a máscara de normalidade que usava em público. Mas foi nesse momento que algo completamente inesperado aconteceu. Uma criança surgiu no meio do salão. Ela tinha aproximadamente 6 anos, cabelos castanhos presos em 2 tranças, com laços cor-de-rosa, vestido simples de algodão que contrastava drasticamente com os trajes de gala ao redor. A menina olhava tudo com olhos arregalados de encantamento, fascinada pelas luzes dos lustres de cristal, pela música do quarteto, pelo movimento das pessoas dançando. E então, de repente, seus olhos encontraram Ricardo. Ele esperou pela reação habitual. Crianças geralmente ficavam assustadas com a cadeira de rodas, ou então faziam perguntas constrangedoras em voz alta que deixavam os pais mortificados de vergonha. Mas aquela menina apenas sorriu. Um sorriso genuíno, luminoso, que iluminou seu rosto inteiro como se alguém tivesse acendido uma lanterna por dentro dela. E então, ela começou a caminhar em direção a ele, passos pequenos e determinados, atravessando o salão sem hesitação, sem medo, sem o desconforto que os adultos demonstravam. Ricardo ficou completamente imóvel, quase sem respirar, sem saber o que esperar. A menina parou bem na frente da cadeira dele, inclinou a cabeça para o lado, estudando-o com uma curiosidade inocente e direta que não tinha malícia alguma. Ricardo viu nos olhos dela algo que não via há anos: aceitação pura, sem julgamentos, sem piedade, sem desconforto. "Moço", ela disse com uma voz clara e doce, "você quer dançar comigo?" O tempo parou. O salão inteiro congelou naquele instante. Conversas foram interrompidas no meio da frase. Taças de champanhe ficaram suspensas no ar a caminho dos lábios. Casais pararam de dançar. Todos os olhos se voltaram para aquela cena impossível. Uma criança pobre, claramente filha de algum funcionário, parada diante do milionário Ricardo Fontana, pedindo para dançar com ele. Ricardo sentiu algo estranho acontecendo dentro do seu peito. Algo que ele não sentia há tanto tempo que quase havia esquecido como se chamava. Emoção. Emoção real, pura, não filtrada por camadas de autocontrole e resignação. Sua garganta fechou. Seus olhos arderam. As palavras ficaram presas em algum lugar entre o coração e a boca. Você quer dançar comigo?" Ele conseguiu perguntar, a voz saindo mais rouca do que pretendia, carregada de uma vulnerabilidade que ele geralmente escondia com tanto cuidado. A menina balançou a cabeça energicamente, fazendo as tranças pularem. "Sim, a música está tão linda. Você gosta de música?" Eu gosto sim." Ela estendeu a mãozinha pequena e delicada, esperando que ele a pegasse. Ricardo olhou para aquela mão como se fosse o presente mais valioso que alguém já lhe oferecera. Com dedos que tremiam ligeiramente, ele estendeu sua própria mão. Quando os dedos dela envolveram os dele, algo dentro dele se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. "Meu nome é Sofia", ela disse com orgulho, "mas todo mundo me chama de Soci. E o seu?" "Ricardo. Ricardo Fontana."
Ricardo, ela repetiu, experimentando o nome na língua. É um nome bonito. Posso te chamar de tio Cadu? Ninguém nunca lhe havia dado um apelido. Ninguém tinha essa intimidade, essa liberdade, essa conexão genuína com ele. Pode sim, Sosie. A menina começou a puxá-lo pela mão, fazendo a cadeira girar suavemente ao som da música. Ela não sabia dançar valsa de verdade. Seus movimentos eram desajeitados e improvisados, mas havia neles uma graça inocente que era mais bonita do que qualquer coreografia profissional. Ela girava ao redor da cadeira, rindo, seus olhos brilhando de felicidade pura e simples. Ricardo sentiu um sorriso se formando em seus lábios, um sorriso real que vinha de algum lugar profundo dentro dele, que havia sido enterrado sob anos de dor, rejeição e solidão. Você dança muito bem, Sosie. Minha mãe diz que eu tenho pezinhos de bailarina, mas a gente não tem dinheiro para aulas de dança. Ela falou sem vergonha ou ressentimento, apenas como um fato da vida. Você já fez aula de dança? A pergunta era tão inocente, tão livre de crueldade ou segunda intenção, que não doeu como deveria. Sofia realmente queria saber, sem malícia alguma, sem perceber a ironia dolorosa, de perguntar isso a um homem que não podia andar. Não, nunca fiz, Ricardo respondeu com honestidade. Então estamos aprendendo juntos, ela declarou com entusiasmo e continuou girando ao redor dele, cantarolando junto com a música do quarteto. Do outro lado do salão, uma mulher de uniforme de limpeza apareceu correndo, o rosto pálido de pavor absoluto. Ela devia ter uns 30 anos, com feições cansadas, mas delicadas, cabelos presos em um coque simples. Seus olhos estavam arregalados de pânico puro quando localizou a filha dançando com Ricardo Fontana. Sofia, Sofia, venha aqui imediatamente. A voz dela tremia de medo. Sofia parou de girar e olhou para a mãe com expressão culpada. Mas mamãe, eu estava só dançando. A mulher se aproximou, quase tropeçando na própria urgência, as mãos tremendo visivelmente. Quando chegou perto de Ricardo, ela fez uma reverência tão profunda que quase chegou a ser doloroso de assistir. Senhor Fontana, eu imploro seu perdão. Eu pedi 1000 vezes para ela ficar na área de serviço, mas ela fugiu. Por favor, não reporte isso para a empresa. Eu preciso desse emprego. Tenho contas para pagar, tenho minha filha para criar. Juro por tudo que é sagrado que isso não vai acontecer nunca mais. Ricardo olhou para aquela mulher e viu nela algo que reconhecia intimamente: medo real. Não o medo superficial de cometer uma gafe social, mas o medo profundo e visceral de perder o sustento, de não conseguir colocar comida na mesa, de ver a filha passar necessidade. Um medo que era tão real e tangível quanto a própria solidão que ele sentia. Qual é o seu nome? Ele perguntou com gentileza genuína. Cláudia. Cláudia Santos Ferreira, senhor. Cláudia, sua filha não fez absolutamente nada de errado. Ricardo olhou para Sofia, que observava tudo com olhos preocupados. Na verdade, ela me deu o melhor presente que eu recebi em muitos anos. Cláudia piscou, confusa, como se o cérebro não conseguisse processar aquelas palavras. Elas não faziam sentido no mundo que ela conhecia, onde pessoas ricas, como Ricardo Fontana, ficavam furiosas quando regras eram quebradas, quando funcionários não sabiam o seu lugar. Senhor, leve-a de volta para onde você estava trabalhando, está bem? Ricardo disse com suavidade. E não se preocupe, não vou reportar nada para ninguém. Não há nada para reportar. O alívio que tomou conta do rosto de Cláudia foi tão intenso que ela teve que segurar nas costas de uma cadeira próxima para não cambalear. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada mesmo. O senhor é muito generoso. Ela segurou a mão de Sofia com firmeza, mas a menina resistiu por um segundo, virando-se para Ricardo. Tchau, tio Cadu. Foi muito legal dançar com você. Tchau, Sosie. Foi muito legal dançar com você também. Sofia acenou enquanto era levada embora pela mãe, seu sorriso ainda brilhando como um farol na noite. Ricardo ficou ali sozinho novamente, mas algo fundamental havia mudado dentro dele. O peso que carregava no peito, aquele peso esmagador da invisibilidade e da solidão, estava um pouco mais leve. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, ele não se sentiu completamente invisível. As pessoas ao redor começaram a voltar às suas conversas e atividades, mas os sussurros eram evidentes. Patrícia Drummond fazia comentários maldosos para a amiga ao lado, revirando os olhos dramaticamente.
Maurício Lacerda balançava a cabeça como se tivesse presenciado algo completamente inadequado e escandaloso. Fernando Novaes murmurava algo para seus assessores, provavelmente sobre como aquilo era irregular e não deveria ter acontecido. Mas Ricardo não se importou. Pela primeira vez na vida, a opinião daquelas pessoas não significava absolutamente nada para ele. Porque uma criança de 6 anos havia feito algo que nenhum adulto naquela sala teve coragem ou bondade suficiente para fazer. Ela o havia tratado como uma pessoa normal, como alguém digno de atenção, de carinho, de um simples convite para dançar. Ele passou o resto do evento em uma espécie de transe, mecanicamente cumprimentando pessoas, respondendo perguntas, sorrindo para fotos que ele sabia que nunca seriam publicadas. Mas sua mente estava longe dali, presa naquele momento mágico, quando Sofia o havia chamado de tio Cadu e pedido para dançar com ele. Quando finalmente voltou para casa, já passava da 1 da manhã. O apartamento em Higienópolis estava completamente silencioso, como sempre. Móveis de design italiano, obras de arte nas paredes, uma decoração que havia custado mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira. Tudo impecável, tudo no lugar. Tudo vazio de vida real, de calor humano, de amor. Ricardo foi até a janela do living e olhou para a cidade lá embaixo. São Paulo nunca dormia completamente. Sempre havia carros nas avenidas, luzes acesas em janelas distantes, a vida urbana pulsando sem parar. Ele pensou em Cláudia, provavelmente trabalhando até tarde para garantir o sustento da filha, lutando sozinha contra um mundo que não dava trégua para pessoas na situação dela. Pensou em Sofia, talvez já dormindo em algum lugar humilde, sonhando com música e danças e vestidos de princesa. E pela primeira vez em muito, muito tempo, Ricardo Fontana sentiu algo que havia desistido de sentir há anos. Esperança. Uma pequena centelha de esperança de que talvez, apenas talvez, a vida pudesse ser diferente. De que talvez ele não estivesse condenado a viver eternamente como um fantasma invisível em seu próprio mundo. 3 dias depois, o telefone da empresa Clean Solutions tocou com um pedido completamente inusitado. Ricardo Fontana, um dos clientes mais importantes da empresa, queria contratar uma funcionária específica para trabalhar exclusivamente em seu apartamento. O nome dela era Cláudia Santos Ferreira. Márcia, a gerente da empresa, quase deixou o café cair na mesa quando ouviu o pedido. Em 15 anos trabalhando no ramo de limpeza corporativa, ela nunca havia recebido uma solicitação assim. Clientes ricos contratavam o serviço e deixavam a empresa decidir quem enviar. Não faziam pedidos específicos. Não conheciam os nomes das faxineiras. Certamente, não solicitavam uma funcionária em particular. Senhor Fontana, o senhor tem certeza? Márcia perguntou ainda incrédula. Podemos enviar nossa melhor equipe. Temos funcionárias com muito mais experiência e... Eu quero a Cláudia. Ricardo interrompeu com firmeza educada. Apenas ela. Sim, senhor. Como o senhor desejar. Cláudia estava limpando o banheiro de um escritório no centro da cidade quando recebeu a ligação de Márcia. Ela atendeu o celular com as mãos ainda molhadas de água e sabão, o coração disparando imediatamente. Ligações da gerente nunca eram boas notícias. Cláudia, você precisa ir para um novo endereço amanhã de manhã. Higienópolis, cliente VIP que solicitou você especificamente. Ela sentiu um aperto no peito que quase a fez cambalear. Higienópolis era onde moravam os milionários. Apartamentos enormes, coberturas de luxo, um mundo completamente diferente do dela. Qual é o nome do cliente? Houve uma pausa do outro lado da linha. Ricardo Fontana. O mundo parou. Cláudia ficou completamente imóvel, o telefone pressionado contra a orelha, a água da torneira pingando da esponja que ela segurava. Ricardo Fontana, o homem do evento, o homem rico na cadeira de rodas, o homem que Sofia havia constrangido ao pedir para dançar. Será que ele havia mudado de ideia? Será que ia reclamar pessoalmente sobre o ocorrido? Será que queria ter certeza de que ela seria punida adequadamente? 1000 pensamentos passaram por sua mente em questão de segundos, cada um mais assustador que o anterior. Cláudia, você está aí? A voz de Márcia trouxe ela de volta à realidade. Sim, eu estou aqui. Tudo bem, eu vou. Ótimo.
O endereço é... Naquela noite, Cláudia mal conseguiu dormir. Ficou deitada na cama estreita do quarto minúsculo que dividia com Sofia, olhando para o teto cheio de infiltrações, imaginando 1000 cenários diferentes. Talvez Ricardo quisesse falar pessoalmente sobre o que acontecera no evento. Talvez quisesse garantir que aquilo nunca mais se repetisse. Talvez quisesse humilhá-la de alguma forma sutil que pessoas ricas usavam para colocar os pobres no seu lugar. De manhã, ela arrumou Sofia com cuidado extra. Escolheu o vestido mais bonito que a menina tinha, um presente de Natal do ano anterior, que já estava ficando pequeno. Trançou o cabelo com laços limpos. Preparou uma mochila com lápis de cor, folhas de papel, um livro de colorir e alguns biscoitos. Vamos para um lugar diferente hoje, ela explicou enquanto terminava as tranças. É muito importante que você fique bem quietinha, entendeu? Nada de sair correndo como no outro dia. Sofia balançou a cabeça com seriedade, percebendo na voz da mãe que aquilo era importante de verdade. Eu prometo, mamãe, vou ficar quietinha como um ratinho. Quando chegaram ao edifício em Higienópolis, Sofia não conseguiu conter a empolgação. O prédio era como algo saído de um filme. Portaria enorme com piso de mármore, seguranças de terno, elevadores espelhados que refletiam infinitamente, corredores com quadros que pareciam de museu. Mamãe, é um castelo? Sofia sussurrou, os olhos arregalados. Não, filha, é só um prédio onde pessoas ricas moram. O porteiro verificou os nomes na lista de visitantes e liberou a entrada com um aceno educado, mas distante. Cláudia segurou firme na mão de Sofia enquanto entravam no elevador. Quando o botão do 15º andar acendeu, ela sentiu o estômago revirar de nervosismo. As portas se abriram, revelando um corredor com apenas uma porta. O apartamento ocupava o andar inteiro. Cláudia respirou fundo, alisou o uniforme, verificou se Sofia estava apresentável e tocou a campainha. Ricardo abriu a porta pessoalmente. Ele estava em sua cadeira de rodas, vestindo uma camisa polo azul clara e calças de linho. O cabelo estava penteado para trás, os olhos azuis observando Cláudia com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Sr. Fontana. Por favor, me chame apenas de Ricardo. Ela piscou, surpresa. Pessoas como ele não pediam para serem chamadas pelo primeiro nome por pessoas como ela. Mas antes que pudesse responder, Sofia apareceu de trás dela com um sorriso tímido. Oi, tio Cadu. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Ricardo. Olá, Sozi. Que bom ver você de novo. Cláudia sentiu as bochechas queimarem de constrangimento. Sofia, não seja sem educação. É Sr. Fontana. Está tudo bem, Ricardo interrompeu com gentileza. Tio Cadu está ótimo. Na verdade, eu gosto. Ele abriu espaço para que elas entrassem. O apartamento era exatamente como Cláudia havia imaginado, mas de alguma forma ainda mais impressionante ao vivo. Piso de mármore claro que refletia as luzes do teto. Janelas enormes do chão ao teto com vista panorâmica da cidade. Móveis modernos que pareciam ter saído de revista de decoração. Obras de arte nas paredes que provavelmente valiam mais do que ela ganharia em toda sua vida. Mas havia algo mais. Uma qualidade de vazio que transcendia a mera falta de bagunça. Não havia fotos de família nas prateleiras. Não havia objetos pessoais espalhados pelas superfícies. Não havia sinais de que alguém realmente vivia ali, de que aquele espaço significava algo além de ser um local caro para dormir. Eu sei que você deve estar se perguntando por que pedi especificamente por você. Ricardo começou, guiando a cadeira até a sala principal. A verdade é que sua filha fez algo muito especial por mim no evento, e eu gostaria de retribuir de alguma forma. Cláudia ficou confusa. Retribuir, senhor? Eu não entendo. Vou ser direto. Ricardo respirou fundo, como se estivesse prestes a fazer um negócio importante. Quero contratar você para trabalhar aqui todos os dias. O salário será 3 vezes o que você recebe atualmente, com todos os benefícios legais inclusos. Férias remuneradas 13º, vale transporte, vale alimentação, tudo. Cláudia sentiu as pernas fraquejarem. Teve que segurar no braço do sofá mais próximo para não cair. 3 vezes o salário. Aquilo não podia ser real. Ninguém oferecia tanto dinheiro assim do nada. Tinha que haver algum erro, alguma pegadinha, alguma coisa errada. Mas por quê?
Ela perguntou, a voz saindo mais dura do que pretendia. Eu não fiz nada para merecer isso. Você não precisa ter feito nada. Eu quero fazer isso. Ele hesitou, e pela primeira vez desde que abriu a porta pareceu inseguro, vulnerável. Mas há uma condição. Pronto. Lá estava. A verdade finalmente aparecendo. Cláudia sentiu o coração afundar no peito. Ela sabia que havia algo errado. Ninguém oferecia tanto dinheiro sem querer algo em troca. Que condição? Que você traga Sofia com você todos os dias. O mundo parou novamente. Cláudia piscou várias vezes, certa de que havia escutado errado. Trazer Sofia? Sim, eu sei que você não tem com quem deixá-la, e eu ficaria muito feliz se ela estivesse aqui. Sofia puxou a manga da mãe animada. Sério, tio Cadu? Eu posso vir aqui todo dia? Se sua mãe concordar, sim. Cláudia olhou para aquele homem sentado em sua cadeira de rodas, em seu apartamento luxuoso, que provavelmente custava mais do que ela ganharia em 100 vidas de trabalho, e de repente, ela viu solidão. Uma solidão tão profunda e absoluta que nenhuma quantidade de dinheiro no mundo podia curar. Uma solidão que fazia aquele espaço enorme e caro parecer um túmulo vazio. Por que está fazendo isso? Ela perguntou baixinho, a voz tremendo. Ricardo olhou para Sofia, que já estava explorando a sala com olhos curiosos, tocando cuidadosamente nos objetos caros como se fossem tesouros de museu. Porque sua filha me tratou como um ser humano. E faz muito tempo que alguém fez isso. As palavras atingiram Cláudia como um soco no estômago. Ela sempre soube que pessoas ricas tinham problemas, mas eram problemas abstratos, distantes, que ela nunca havia parado para considerar de verdade. Nunca havia pensado na solidão que Ricardo devia sentir. Preso em uma cadeira de rodas, evitado por todos, tratado como objeto de pena ou interesse financeiro. Está bem, ela disse finalmente, a voz saindo trêmula. Eu aceito. O sorriso que apareceu no rosto de Ricardo foi pequeno, mas completamente genuíno. Alcançou seus olhos de uma forma que transformou seu rosto inteiro, fazendo-o parecer anos mais jovem. A primeira semana foi estranha para todos. Cláudia trabalhava com eficiência silenciosa, limpando cada cômodo com cuidado meticuloso, organizando, mantendo tudo impecável. Ela ainda estava cautelosa, ainda mantinha distância, ainda não sabia exatamente o que pensar daquela situação toda. Mas Sofia não tinha essas reservas. Depois de ficar quietinha por aproximadamente 15 minutos, sua natureza curiosa e falante tomou conta. Ela explorava cada canto do apartamento, fazia 1000 perguntas sobre tudo, enchia o silêncio mortal daquele espaço com sua voz alegre e suas risadas contagiantes. Ricardo, que estava acostumado a passar dias inteiros sem ouvir uma palavra que não fosse de funcionários fazendo perguntas sobre trabalho, de repente se via envolvido em conversas profundas sobre unicórnios, arco-íris e por que o céu era azul. Tio Cadu, por que você tem tantos livros? Sofia perguntou no terceiro dia, apontando para a biblioteca que ocupava uma parede inteira do escritório. Porque eu gosto muito de ler, ele respondeu, guiando a cadeira até onde ela estava parada, o pescoço esticado para olhar as prateleiras que iam até o teto. Você lê todos esses? A maioria, sim. Nossa! Ela arregalou os olhos. Você deve ser muito inteligente. Ricardo deu uma risada curta, quase surpresa com o próprio som. Fazia tanto tempo que ele não ria de verdade que havia quase esquecido como era. Não sei se sou inteligente. Apenas gosto de histórias. Eu também gosto de histórias. A mamãe me conta histórias antes de dormir toda noite. São histórias dela, não de livros. Você quer que eu conte uma para você? E assim, pela primeira vez em décadas, Ricardo Montenegro ouviu uma história completamente inventada sobre uma princesa corajosa que salvava dragões de cavaleiros malvados, contada por uma criança de 6 anos que gesticulava exageradamente e mudava as vozes de cada personagem. Foi a melhor história que ele havia escutado em muito tempo. Cláudia observava tudo da cozinha, onde limpava meticulosamente cada superfície já impecável. Ela ainda não sabia o que pensar. Ricardo era gentil, respeitoso, nunca fazia exigências absurdas ou impossíveis. Mas ela conhecia o mundo. Sabia que homens ricos podiam ser perigosos, especialmente para mulheres em situação vulnerável como ela. Sabia que gentileza
podia ser uma máscara para intenções menos nobres. Ainda assim, havia algo genuíno na forma como Ricardo interagia com Sofia. Ele não fingia interesse apenas por educação. Não tolerava a presença da menina como um inconveniente necessário. Ele realmente parecia feliz, como se Sofia trouxesse algo para sua vida que estava faltando há muito, muito tempo. No quarto dia, Sofia encontrou uma caixa de adesivos coloridos na mochila. Eram adesivos baratos de loja de R$1. Flores, estrelas, corações e borboletas que Cláudia havia comprado porque a filha adorava. Tio Cadu, posso decorar sua cadeira? Sofia perguntou com os olhos brilhando de empolgação. Ricardo olhou para a cadeira motorizada de última geração que havia custado mais do que um carro popular 0 km. Decorar como? Com adesivos. Assim ela vai ficar mais bonita e alegre. Não vai parecer tão séria. Ele deveria dizer não. Aquela cadeira era importada, feita sob medida especificamente para suas necessidades. Valia literalmente uma fortuna. Mas quando olhou para o rosto esperançoso de Sofia, as palavras de recusa simplesmente não saíram de sua boca. Pode decorar. Sério? Sofia gritou de alegria e imediatamente começou a colar os adesivos com cuidado exagerado. Flores cor-de-rosa na lateral direita, estrelas douradas nos apoios de braço, corações vermelhos no encosto, borboletas coloridas espalhadas por todo lado. Quando ela terminou, a cadeira parecia algo completamente diferente. Parecia a cadeira de uma criança, não de um empresário milionário sério e respeitável. E Ricardo amou cada centímetro dela. Ficou perfeita, Sozi, ele declarou, admirando o trabalho como se fosse uma obra de arte. Agora, quando as pessoas virem sua cadeira, vão sorrir em vez de ficar com aquela cara esquisita que as pessoas fazem. A observação inocente, mas absolutamente certeira, fez o coração de Ricardo apertar. Até uma criança de 6 anos percebia como as pessoas reagiam à sua cadeira, à sua condição, à sua existência. Cláudia se aproximou rapidamente, preocupada. Senhor Ricardo, eu posso tirar os adesivos. Sofia não deveria ter feito isso sem permissão adequada. Não, ele disse com firmeza. Deixa assim. Está perfeita. Naquela noite, depois que Cláudia e Sofia foram embora, Ricardo ficou olhando para a cadeira decorada por um longo tempo. Era ridícula, infantil, completamente inadequada para um homem da sua posição social e econômica. Mas também era a primeira vez em décadas que aquele objeto que o definia, que o limitava, que o separava do resto da humanidade, parecia ter personalidade própria, parecia ter vida. No dia seguinte, Sofia trouxe um desenho que havia feito em casa na noite anterior. Era uma figura de palitinho simples em uma cadeira de rodas, cercada por flores gigantes coloridas, e um sol enorme com um sorriso feliz no céu. Esse é você, tio Cadu, ela explicou, entregando o papel com orgulho. Eu fiz você feliz no desenho. Ricardo segurou o papel com as 2 mãos, como se fosse a coisa mais valiosa e frágil do mundo inteiro. Está lindo, Sozi. Muito obrigado. Pode colocar na geladeira. É onde a mamãe sempre coloca meus desenhos. Pela primeira vez em sua vida adulta inteira, Ricardo Fontana colou um desenho infantil, feito com lápis de cor na porta de sua geladeira de inox de última geração, que custava mais do que o salário mensal de muitas pessoas. E todas as manhãs, quando ia buscar água ou suco, ele olhava para aquele desenho e sorria de verdade. Cláudia começou a notar mudanças sutis, mas significativas em Ricardo com o passar dos dias. Ele sorria mais frequentemente, falava mais abertamente, parecia menos distante, menos fechado em si mesmo, menos prisioneiro de suas próprias circunstâncias. O apartamento, que antes era silencioso e frio, como um mausoléu caro, agora tinha música infantil tocando baixinho nos alto-falantes, risadas de criança ecoando pelos corredores imensos, vida real pulsando entre aquelas paredes caras. Se você está acompanhando essa história e sentindo essa transformação acontecendo, se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai mexer ainda mais com suas emoções. Uma tarde, enquanto Sofia desenhava deitada no chão da sala, Cláudia estava limpando a estante de livros do escritório quando Ricardo se aproximou silenciosamente em sua cadeira. Cláudia, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela olhou para ele,
o corpo ficando levemente tenso por instinto. Pode. Você tem medo de mim? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Medo porque eu teria medo. Porque eu percebo que você ainda mantém bastante distância. É extremamente cuidadosa com tudo que diz, com tudo que faz, sempre profissional. E eu entendo completamente, considerando a situação. Mas quero que saiba que pode ficar tranquila. Eu nunca faria nada para prejudicar você ou Sofia. Nunca. Cláudia apertou o pano de limpeza entre as mãos, escolhendo as palavras com cuidado. Não é medo exatamente, é cautela. Eu aprendi a ser cautelosa na vida, Sr. Ricardo. Mulheres como eu não podem se dar ao luxo de confiar facilmente em pessoas, especialmente em homens ricos e poderosos. Ele assentiu, entendendo perfeitamente. Eu respeito isso completamente e vou provar que sou digno de confiança, mesmo que leve meses ou anos. Nos dias seguintes, Ricardo manteve a palavra de forma consistente. Ele respeitava todos os limites de Cláudia, nunca invadia seu espaço pessoal, nunca fazia perguntas invasivas ou inadequadas sobre sua vida. Lentamente, gradualmente, ela começou a relaxar. Começou a ver que ele realmente era apenas um homem profundamente solitário que havia encontrado um pouco de alegria genuína na presença de uma criança espontânea. E algo mais começou a acontecer, algo sutil que nenhum deles esperava ou planejava. 3 semanas se passaram e uma rotina confortável estava estabelecida. Cláudia chegava todas as manhãs às 8 horas em ponto. Sofia vinha pulando ao lado, sempre animada. E Ricardo já estava acordado esperando, algo que ele nunca fazia antes, já que não havia motivo para sair da cama cedo. Ele nunca admitiu em voz alta, mas aquelas visitas diárias haviam se tornado a melhor parte absoluta do seu dia, a única parte que realmente importava. Sofia tinha o hábito de correr até ele assim que entrava pela porta, contando empolgada tudo o que havia acontecido desde o dia anterior. Ricardo ouvia cada palavra com atenção genuína, fazendo perguntas relevantes, sorrindo com as histórias engraçadas, demonstrando interesse real pela vida daquela menina pequena. Tio Cadu, você sabia que a Dona Teresa, nossa vizinha, tem um cachorro que só tem 3 patas? Sofia contou animada em uma segunda-feira chuvosa. É mesmo, e como ele se chama? Tripé, por causa das 3 patas. Ele é muito legal e fofo, mas a mamãe não deixa eu ter um cachorro. E por que não? Porque nosso apartamento é muito pequeno e a gente mal tem dinheiro para comprar comida para nós. Imagina para um cachorro também. A sinceridade brutal e inocente de Sofia sempre pegava Ricardo de surpresa. Ela não tinha filtros sociais, não sabia esconder ou suavizar a realidade dura de sua vida. Cláudia ficou vermelha de constrangimento e vergonha ao ouvir a filha falando abertamente sobre dinheiro, sobre pobreza, sobre limitações. Mas Ricardo apenas sorriu com gentileza genuína. Entendo perfeitamente. Ter um animal de estimação é mesmo uma grande responsabilidade. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto Sofia estava entretida desenhando, Ricardo chamou Cláudia para uma conversa particular no escritório. Ela sentiu o estômago apertar imediatamente. Conversas particulares no escritório nunca eram boas notícias. Cláudia, preciso falar sobre algo importante com você. Ela sentiu o coração disparar. Será que ele ia dispensá-las? Será que havia feito algo errado? Será que Sofia havia quebrado algo caro sem ela perceber? Sim, senhor. Notei que Sofia não está frequentando escola. Ela tem idade para estar no 1º ou 2º ano, não tem? Cláudia baixou os olhos, a vergonha queimando seu rosto. Sim, ela tem. Mas todas as escolas públicas boas próximas de onde moramos estão completamente lotadas. Consegui uma vaga em uma que fica muito longe, mas eu não tenho como levar e buscar ela todo dia por causa dos horários do meu trabalho. E eu não tenho dinheiro para pagar escola particular nem transporte escolar. E se eu cuidasse disso? Ela levantou os olhos surpresa. Como assim? Eu conheço uma escola excelente aqui pertinho do prédio. Posso matricular Sofia e pagar todas as despesas. Tudo. Mensalidade, transporte, material escolar, uniforme, lanche, tudo o que ela precisar. As lágrimas queimaram nos olhos de Cláudia. Senhor Ricardo, eu não posso aceitar isso. O senhor já está fazendo demais por nós. Demais mesmo. Por favor, não veja como caridade. Ricardo se inclinou para a frente na cadeira, a voz carregada de sinceridade.
Veja como investimento no futuro. Sofia é uma criança incrivelmente especial. Ela merece ter acesso à melhor educação possível. Mas por quê? Por que está fazendo tudo isso por nós? Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela enorme para a cidade lá embaixo. Porque pela primeira vez em muitos anos, eu acordo de manhã realmente animado para começar o dia. Porque quando escuto a risada de Sofia enchendo este apartamento vazio, eu lembro que a vida pode ser leve e feliz. E porque vocês duas me deram algo que eu achei que nunca, jamais teria. Companhia verdadeira. Conexão humana real. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Cláudia, deixando rastros quentes em suas bochechas. Eu não sei o que dizer. Diga sim, por favor, deixe eu fazer isso por ela. Por vocês duas. Cláudia enxugou as lágrimas com as costas da mão, tentando se recompor. Está bem, eu aceito, mas com uma condição minha. Qual? Que você me deixe pagar de volta algum dia, quando eu tiver condições financeiras, mesmo que demore 10 ou 20 anos. Ricardo sorriu, aquele sorriso genuíno que estava se tornando cada vez mais comum. Combinado. Uma semana depois, Sofia estava oficialmente matriculada na Escola Abelha Dourada, uma instituição particular conhecida em toda São Paulo por sua excelência acadêmica e valores pedagógicos progressistas. Ela ganhou uniforme novo, mochila nova com rodinhas, material escolar completo da melhor qualidade. No primeiro dia de aula, ela estava tão empolgada que mal conseguia ficar parada por mais de 3 segundos. Tio Cadu, eu vou aprender a ler livros de verdade, e escrever histórias, e fazer contas de matemática também. Você vai ser a melhor aluna da turma toda, tenho absoluta certeza disso. E vou fazer muitos amigos. A professora disse que tem 22 alunos na minha classe. Ricardo sentiu uma pontada estranha de algo que levou um momento para identificar. Inveja. Ele sentia inveja da facilidade com que Sofia fazia amigos, se conectava com pessoas, criava laços, algo que sempre foi completamente impossível para ele. As semanas foram passando e a vida foi mudando para todos os três, de formas profundas. Sofia chegava da escola todos os dias cheia de histórias para contar, desenhos para mostrar, lições de casa para fazer. Ricardo ouvia tudo com atenção absoluta. Ajudava com as tarefas quando ela pedia, ensinava palavras novas, explicava conceitos matemáticos que ela não entendia completamente. Cláudia observava tudo com um misto crescente de gratidão e confusão. Ela não conseguia entender completamente como um homem tão rico, tão distante de seu mundo de contas atrasadas e apartamento minúsculo, podia ser tão genuinamente gentil, tão presente na vida de uma criança, que não tinha absolutamente nada a ver com ele biologicamente ou legalmente. Uma tarde, enquanto Sofia estava na escola e Cláudia limpava o banheiro da suíte principal, Ricardo apareceu na porta. Cláudia, posso fazer mais uma pergunta pessoal? Ela parou o que estava fazendo e olhou para ele, o coração acelerando ligeiramente. Pode sim. O pai de Sofia, ele está presente na vida dela de alguma forma? Cláudia ficou tensa imediatamente, todo o seu corpo enrijecendo com a menção daquele homem. Não. Ele foi embora quando descobriu que eu estava grávida. Nunca mais apareceu. Nunca quis saber se a filha estava viva ou morta. Sinto muito por isso. Não precisa sentir. Sua voz saiu mais dura do que ela pretendia. Eu e Sofia estamos perfeitamente bem sozinhas. Não precisamos dele para absolutamente nada. Mas sua voz tremeu ligeiramente ao dizer isso, revelando uma dor antiga que ainda não havia cicatrizado completamente depois de todos esses anos. Uma ferida que talvez nunca cicatrizasse de verdade. Você é uma mãe absolutamente incrível, Ricardo disse com sinceridade profunda. Sofia tem muita sorte de ter você. Obrigada. Ela hesitou, depois adicionou baixinho. E ela tem muita sorte de ter você também agora. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de um significado que nenhum dos dois estava completamente pronto para examinar de perto. Porque a verdade que ambos estavam começando a perceber, mas que nenhum ainda conseguia admitir em voz alta, era que Ricardo havia se tornado muito mais do que um patrão generoso. Ele era uma presença constante e essencial na vida de Sofia. Alguém que se importava genuinamente. Alguém que estava sempre lá. Alguém que fazia diferença real todos os dias.
Alguém que preenchia, mesmo que inadvertidamente, o espaço vazio que um pai deveria ocupar. Mais tarde, naquela mesma semana, Sofia tinha uma tarefa da escola sobre família. Ela precisava desenhar as pessoas mais importantes da sua vida. Com suas canetas coloridas e lápis de cor, ela desenhou a mãe primeiro, com cabelos compridos ondulados e um sorriso enorme que ocupava metade do rosto. Depois desenhou a si mesma, pequenininha, ao lado de Cláudia, as duas de mãos dadas. Então, sem nenhuma hesitação, ela pegou o lápis marrom e desenhou Ricardo na cadeira de rodas, com todos os adesivos coloridos que ela havia colado, um sorriso gigante no rosto dele também. Quando a professora perguntou durante a apresentação em sala quem era aquela terceira pessoa, Sofia respondeu com naturalidade absoluta, sem perceber que estava dizendo algo extraordinário. É o tio Cadu. Ele é da minha família também. A professora não fez perguntas adicionais, apenas elogiou o desenho bonito e a criatividade. Mas quando Sofia mostrou o trabalho para Ricardo naquela tarde, ele precisou de um longo momento para se recompor emocionalmente, porque naquele desenho simples e infantil, feito com lápis de cor comum e canetinha barata, havia algo que ele nunca havia tido em toda a sua vida adulta: pertencimento real. Ele fazia parte de algo maior do que si mesmo, de uma família. Uma família completamente não convencional, improvável, que quebrava todas as regras sociais, mas era real, era genuína, era dele. E isso significava infinitamente mais do que qualquer conquista profissional impressionante, mais do que qualquer prêmio de negócios que ganhara, mais do que todos os milhões de reais que havia acumulado em suas contas bancárias. Naquela noite, sozinho no apartamento silencioso depois que Cláudia e Sofia foram embora, Ricardo olhou para o desenho que havia colado com cuidado na geladeira ao lado do primeiro, e ele deixou as lágrimas caírem livremente pelo rosto, sem vergonha, sem tentar escondê-las ou controlá-las, porque pela primeira vez em 44 anos de existência, Ricardo Fontana não se sentia completamente invisível, não se sentia completamente sozinho, não se sentia completamente sem propósito. Ele pertencia a alguém, e alguém pertencia a ele. Beatriz Fontana não visitava o sobrinho havia quase 6 meses. Aos 60 anos, ela era uma mulher de postura impecável, elegância fria e olhar penetrante que parecia enxergar através das pessoas. Ela havia criado Ricardo desde os 9 anos, depois que os pais dele morreram em um acidente de helicóptero terrível. Ela o amava profundamente, isso era inegável. Mas esse amor vinha embrulhado em camadas espessas de proteção que frequentemente sufocavam em vez de confortar. Naquela quinta-feira ensolarada, ela decidiu fazer uma visita surpresa ao apartamento. Tinha chaves próprias da cobertura e não achou necessário avisar com antecedência. Afinal, era sua responsabilidade verificar periodicamente como o sobrinho estava. Quando entrou usando suas chaves e ouviu vozes vindas da sala, vozes que definitivamente não reconhecia, ela franziu a testa confusa. Ricardo recebia visitas tão raramente que aquilo era extremamente inusitado. Beatriz caminhou silenciosamente pelo corredor de mármore, seus saltos altos fazendo um som suave e ritmado. Quando chegou à porta da sala e olhou para dentro, o que viu a deixou completamente paralisada. Ricardo estava no chão. Ele havia saído da cadeira de rodas, que estava vazia ao lado, e estava sentado no tapete macio persa que custara uma fortuna. Ao redor dele, espalhados por toda parte, havia blocos de montar coloridos de plástico barato. E ao lado dele, também sentada no chão, uma menina pequena de tranças e vestido simples construía uma torre precária que balançava perigosamente. E uma mulher de uniforme de faxineira estava organizando livros na estante, mas de vez em quando olhava para a cena com um sorriso suave e maternal. "Cuidado, Soci! Essa torre está ficando alta demais, vai cair", Ricardo avisou, mas estava sorrindo. Realmente sorrindo de uma forma que Beatriz não via há anos. "Eu consigo, tio Cadu. Olha só mais um bloco e..." A torre desabou com um estrondo de plástico colorido batendo no chão. Sofia caiu na gargalhada, uma risada cristalina e contagiante. E Ricardo riu junto, uma risada verdadeira que fez seu rosto inteiro se transformar. "Quem são vocês?" Beatriz perguntou com voz dura e autoritária.
Maria se virou imediatamente, o rosto ficando pálido de susto. Sofia olhou para a mulher estranha com olhos curiosos, mas cautelosos, e Ricardo fechou os olhos, já sabendo exatamente que problemas enormes estavam prestes a acontecer. Tia Beatriz, ele disse, tentando manter a voz calma e controlada. Não sabia que viria hoje. Claramente não sabia. Ela entrou na sala com passos firmes e decididos, olhando tudo ao redor com uma expressão de desaprovação absoluta. O que exatamente está acontecendo aqui? Cláudia se levantou rapidamente, alisando o uniforme nervosamente. Eu sou Cláudia, senhora. Trabalho aqui como faxineira para o senhor Ricardo. E essa criança? Beatriz apontou para Sofia, como se ela fosse um objeto fora do lugar. Por que há uma criança na casa do meu sobrinho? É minha filha, Sofia. O senhor Ricardo autorizou que eu a trouxesse comigo durante o trabalho. Beatriz olhou para Ricardo, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Você autorizou isso? Você permitiu que uma funcionária trouxesse a filha para o ambiente de trabalho? Ricardo suspirou profundamente, sabendo que não havia como evitar aquela conversa desagradável. Tia, por favor, podemos falar sobre isso em particular? Claro que vamos falar em particular. Ela olhou para Cláudia com frieza. Pode levar sua filha para a cozinha ou para onde você estava trabalhando. Cláudia concordou rapidamente, pegando Sofia pela mão com firmeza. A menina olhou para trás, preocupada com o tom de voz daquela mulher estranha. Tio Cadu está com problema? Não, querida. Vai ficar tudo bem. Ricardo tentou sorrir tranquilizadoramente, mas seus olhos estavam preocupados. Assim que a porta da sala fechou atrás de Cláudia e Sofia, Beatriz explodiu. O que você está pensando, Ricardo? Permitir que uma funcionária traga a filha para o seu apartamento? Isso é completamente inadequado. Ultrapassa todos os limites profissionais. Não é inadequado, tia. É um acordo que eu e Cláudia fizemos voluntariamente. Um acordo. Beatriz deu uma risada fria e sarcástica. Você não pode misturar sua vida pessoal com funcionários, Ricardo. Isso nunca, nunca acaba bem. Sempre termina em tragédia ou exploração. Tia, você não está entendendo a situação. Eu entendo perfeitamente a situação. Ela gesticulou dramaticamente. Essa mulher está claramente se aproveitando de você. Ela viu um homem rico e solitário e percebeu uma oportunidade de ouro. As palavras de Beatriz eram como facas, cortando fundo. Cláudia não é assim. Ela é uma pessoa digna, extremamente trabalhadora, honesta. É o que todas dizem, Ricardo. Beatriz se sentou na poltrona cara, cruzando as pernas elegantemente. Você se lembra da Fernanda? Da Camila? Todas elas se aproximaram de você fingindo interesse genuíno e, no final das contas, só queriam seu dinheiro e seus contatos. Cláudia é completamente diferente. É? Beatriz levantou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. E essa farsa toda de trazer a filha fofa e inocente é a tática de manipulação mais antiga do mundo, Ricardo. Use uma criança adorável para amolecer o coração da vítima, ganhar confiança absoluta e depois peça o que realmente quer. Chega! Ricardo gritou, e Beatriz ficou em silêncio absoluto, completamente chocada. Ele nunca, em toda a vida, havia gritado com ela. Nunca havia levantado a voz. Sofia não é uma tática de manipulação. Ela é uma criança de 6 anos que me trata como uma pessoa normal, que não tem medo da minha cadeira, que não sente pena de mim ou me evita. Você tem ideia de quando foi a última vez que alguém fez isso? Quando? Beatriz respirou fundo, tentando se recompor e recuperar o controle da situação. Eu entendo que você se sente solitário, meu querido. Eu entendo mesmo. Mas existem formas muito melhores e mais seguras de lidar com isso. Terapia profissional, grupos de apoio, até mesmo aplicativos de namoro especializados. Eu não preciso de terapia, tia. Eu preciso de companhia humana verdadeira. E foi exatamente isso que Sofia e Cláudia me deram. Você está se iludindo completamente. Beatriz balançou a cabeça com pena. Essa mulher está usando a filha para manipular você emocionalmente, para criar uma dependência. Cláudia mal fala comigo, Ricardo argumentou frustrado. Ela é extremamente profissional, respeitosa, mantém distância apropriada o tempo todo. Se ela realmente quisesse me manipular, não seria assim. Seria o oposto. Beatriz se levantou da poltrona e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Ricardo, eu só quero te proteger.
Você é tudo o que eu tenho neste mundo, minha única família. E eu agradeço profundamente por isso, tia. Por tudo que fez por mim ao longo de todos esses anos. Mas eu não preciso de proteção contra pessoas que só querem me fazer bem. Você não pode ter certeza absoluta das intenções reais delas. Posso sim. Ricardo respirou fundo. Porque pela primeira vez em anos, muitos anos, eu não me sinto invisível neste apartamento enorme e vazio. Eu me sinto vivo de verdade. Eu me sinto necessário. Eu me sinto como se minha existência fizesse diferença para alguém. As palavras ficaram suspensas no ar pesado. Beatriz olhou para o sobrinho e viu algo em seu rosto que não via havia muito, muito tempo. Esperança, vida, cor nas bochechas que sempre foram pálidas de solidão crônica e isolamento. Mas o medo que ela sentia era mais forte do que qualquer evidência positiva. O medo de ver Ricardo ser machucado novamente. O medo de ver ele ser usado, manipulado, descartado, quando não fosse mais útil. Eu vou investigar essa mulher, Beatriz disse com firmeza absoluta. Vou descobrir tudo sobre ela, sobre seu passado, sobre suas verdadeiras intenções. E se eu encontrar qualquer coisa minimamente suspeita, você não vai encontrar nada. Ricardo interrompeu, porque não há nada para encontrar. Nada. Beatriz caminhou até a porta, pegou sua bolsa cara. Espero sinceramente que você esteja certo, Ricardo. Porque se estiver errado, quem vai sofrer as consequências é você. E eu não vou permitir que isso aconteça novamente. Não depois de tudo que já passamos. Ela saiu batendo a porta com força. Ricardo ficou sozinho na sala, cercado pelos blocos de montar coloridos espalhados pelo chão caro, ouvindo o som abafado da voz de Sofia, vindo da cozinha. Minutos depois, Cláudia apareceu hesitante na porta. Senhor Ricardo, se minha presença aqui está causando problemas sérios com sua família, eu posso procurar outro emprego facilmente. Não quero ser motivo de briga entre vocês. Não, ele falou com firmeza inabalável. Você e Sofia ficam. Minha tia vai ter que aceitar eventualmente. Mas no fundo, no lugar mais profundo e honesto de sua consciência, Ricardo sabia perfeitamente que aquilo estava muito, muito longe de terminar. Antes de continuar, me conta nos comentários. Você já teve que escolher entre a opinião da família e sua própria felicidade? E se essa história está mexendo com você, deixa seu like para ajudar a trazer mais histórias assim. A investigação de Beatriz durou exatamente uma semana completa. Ela contratou um dos melhores detetives particulares de São Paulo, um homem discreto e eficiente que havia trabalhado em casos corporativos complexos. O detetive revirou a vida de Cláudia de ponta a ponta, vasculhou cada detalhe de seu passado, entrevistou vizinhos, colegas de trabalho, conhecidos. E quando os resultados finalmente chegaram em um envelope pardo grosso, Beatriz ficou profundamente frustrada. Cláudia Santos Ferreira era exatamente quem dizia ser. Nada mais, nada menos. Faxineira registrada havia 9 anos, sem nenhuma dívida significativa, sem histórico criminal algum, sem relacionamentos suspeitos ou questionáveis. Pagava o aluguel em dia quando conseguia. Às vezes atrasava quando o dinheiro faltava no final do mês. Participava ativamente de bazares beneficentes na igreja do bairro onde morava. Era conhecida entre todos que a conheciam como extremamente trabalhadora, completamente honesta, dedicada obsessivamente à filha. Os vizinhos diziam que ela às vezes trabalhava 16 horas por dia para conseguir pagar as contas, que nunca pedia nada emprestado, que Sofia era uma criança educada e bem cuidada, apesar das limitações financeiras óbvias. Não havia absolutamente nada de suspeito ou errado com Cláudia Santos Ferreira. Mas Beatriz não se convenceu. Na sua longa experiência de vida, na sua visão de mundo construída através de décadas de decepções e traições, pessoas sempre tinham segundas intenções escondidas. Sempre. Especialmente quando um homem rico e emocionalmente vulnerável estava envolvido na equação. Ela voltou à cobertura em uma tarde de sexta-feira. Desta vez, teve a decência de tocar a campainha. Cláudia atendeu a porta e Beatriz percebeu o desconforto imediato e óbvio no rosto da mulher. Boa tarde, senhora Beatriz. Vim falar com meu sobrinho. Ele está no escritório trabalhando. Vou avisá-lo que a senhora chegou. Não precisa. Beatriz entrou sem esperar autorização ou convite.
Eu sei perfeitamente o caminho. Sofia estava sentada no sofá da sala, fazendo lição de casa de matemática, a língua para fora em concentração absoluta. Quando viu Beatriz entrar, a menina levantou os olhos e sorriu educadamente. Oi, você é a tia do tio Cadu, né? Eu me lembro de você. Beatriz olhou para aquela criança e tentou ativamente não se deixar encantar pelo sorriso inocente e genuíno. Sou sim. Meu nome é Sofia, mas pode me chamar de Sozi. Prazer em conhecer a senhora de verdade. A educação impecável da menina pegou Beatriz completamente de surpresa. Ela esperava uma criança mal educada, mimada, talvez até rude, mas Sofia tinha bons modos, postura adequada, vocabulário apropriado para sua idade. O prazer é meu também, Sofia. Ricardo apareceu na porta do escritório visivelmente tensionado. Tia Beatriz, de novo sem avisar previamente. Precisamos conversar em particular, urgentemente. Ele suspirou profundamente, mas acenou para o escritório. Entre. Beatriz entrou e fechou a porta cuidadosamente atrás de si, garantindo privacidade completa. Investiguei Cláudia Santos Ferreira completamente. Ricardo fechou os olhos, controlando a raiva que borbulhava dentro dele. Claro que investigou. E não encontrei absolutamente nada de errado. Nada. Ela é limpa como água destilada. Eu avisei que não encontraria nada. Mas isso não significa necessariamente que as intenções dela sejam puras e verdadeiras, Ricardo. Beatriz se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Pessoas podem ser extremamente boas em esconder quem realmente são por dentro, especialmente quando há muito dinheiro envolvido. Ou talvez, apenas talvez, ela seja exatamente quem aparenta ser. Uma mãe trabalhadora tentando dar o melhor possível para a filha. Nada mais complicado do que isso. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, estudando o sobrinho. Eu sei que você se afeiçoou profundamente à menina, e eu entendo. Ela é realmente doce, educada, carismática, mas você não pode permitir que suas emoções nublem completamente seu julgamento racional. Minhas emoções não estão nublando nada, tia. Pela primeira vez em anos, muitos anos, eu estou sentindo emoções reais e profundas. E isso é bom. Isso é extremamente saudável. Ou você prefere que eu continue vivendo como um fantasma no meu próprio apartamento? Eu prefiro que você esteja protegido e seguro do que feliz e vulnerável a ser machucado. Isso é ridículo. Ricardo bateu a mão na mesa. Você não pode escolher entre felicidade e segurança. Às vezes é necessário correr riscos para ter uma vida que vale a pena ser vivida. Beatriz respirou fundo, tentando uma abordagem diferente. Ricardo, você conhece o mundo. Você sabe perfeitamente como as pessoas tentam se aproveitar de quem tem dinheiro e poder. Você já foi machucado antes por pessoas que fingiram se importar. E Cláudia nunca fingiu nada. Ela mantém distância. Ela é profissional. Ela não pede nada além do salário acordado. Por enquanto. As duas palavras ficaram suspensas no ar como uma ameaça velada. Ricardo olhou para a tia com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Decepção profunda. Está bem, Beatriz disse finalmente, percebendo que não ia conseguir mudar a opinião dele naquele momento. Eu vou tentar aceitar essa situação, mas vou continuar observando de perto. É tudo que eu peço, que você tente. Mas ambos sabiam que tentar aceitar e realmente aceitar eram coisas completamente diferentes. Nos dias seguintes, Beatriz começou a aparecer no apartamento com frequência muito maior. Sempre encontrava desculpas perfeitamente plausíveis. Precisava trazer documentos importantes. Queria almoçar com o sobrinho. Tinha que discutir questões urgentes da fundação. Mas a verdade real, que ela mal admitia para si mesma, era que ela estava observando. Estudando Cláudia e Sofia minuciosamente. Procurando sinais de falsidade, de manipulação calculada, de interesse financeiro escondido. E para sua crescente frustração, ela não encontrava absolutamente nada suspeito. Cláudia trabalhava com dedicação impressionante, limpando cada cômodo como se fosse sua própria casa. Nunca pedia nada além do combinado. Mantinha distância apropriada e respeitosa de Ricardo o tempo todo. Sofia era espontânea, carinhosa, completamente natural em todas as suas interações. Não havia cálculo frio, não havia performance estudada. Era tudo genuíno e real. Isso incomodava Beatriz muito mais do que qualquer evidência clara de golpe.
porque significava que ela estava errada. E Beatriz Fontana não gostava nem um pouco de estar errada sobre nada. Uma tarde, Beatriz chegou mais cedo do que normalmente chegava. Ricardo havia saído para uma reunião importante no centro da cidade. Apenas Cláudia e Sofia estavam no apartamento. Cláudia estava limpando as janelas enormes da sala quando ouviu a campainha tocar. Quando abriu a porta e viu Beatriz parada ali, seu coração disparou imediatamente. Boa tarde, senhora Beatriz. Boa tarde, Cláudia. Ricardo está? Não, senhora. Ele saiu para uma reunião. Deve voltar apenas daqui a 2 horas. Beatriz poderia simplesmente ter ido embora e voltado mais tarde. Mas, em vez disso, ela decidiu entrar. Vou esperar aqui dentro, então. Cláudia ficou extremamente tensa. Estar completamente sozinha com aquela mulher, que claramente não gostava dela, que claramente não confiava nela, era desconfortável ao extremo. Sofia estava na cozinha comendo biscoitos e desenhando em um caderno novo que Ricardo havia comprado. Quando viu Beatriz entrar, ela sorriu abertamente. Oi, tia Beatriz. Quer ver meu desenho novo? Beatriz olhou para o papel. Era um desenho de 3 pessoas de mãos dadas. Uma mulher alta, uma menina pequena e um homem em uma cadeira de rodas com flores ao redor. Todos tinham sorrisos enormes desenhados nos rostos. Quem são essas pessoas? Beatriz perguntou, embora já soubesse perfeitamente a resposta. Somos eu, minha mãe e o tio Cadu. Nós somos uma família agora. Família. Aquela criança realmente acreditava nisso. Realmente via Ricardo como parte de sua família. Sofia, vai brincar no seu quarto agora, Cláudia disse com voz firme, percebendo perigo no ar. Mas mamãe, eu queria mostrar mais desenhos. Agora, Sofia. A menina pegou seus desenhos e saiu, sentindo a tensão pesada no ambiente, mesmo sem entender completamente. Cláudia e Beatriz ficaram sozinhas na cozinha. O silêncio era tão pesado que parecia físico, tangível, sufocante. Você precisa parar com isso imediatamente, Beatriz disse com voz fria e dura. Parar com o quê, senhora? Com essa fantasia perigosa de família. Você está colocando ideias completamente irrealistas na cabeça da sua filha. Ideias extremamente perigosas. Cláudia sentiu raiva subindo dentro dela como lava quente, mas manteve a voz calma com muito esforço. Eu não coloquei nada na cabeça dela, senhora. Ela é uma criança. Crianças criam laços emocionais facilmente e naturalmente. Laços que vão ser quebrados brutalmente quando essa situação toda acabar inevitavelmente. E então quem vai sofrer? Sua filha. E quem disse que vai acabar? Beatriz deu um passo à frente, os olhos duros como pedra. Porque sempre acaba, Cláudia. Sempre. Você realmente acha que é a primeira pessoa que tenta se aproximar de Ricardo? Que tenta ganhar a confiança dele usando compaixão ou amizade ou qualquer outro sentimento? Eu não estou tentando nada. Estou apenas fazendo meu trabalho honestamente. Fazendo seu trabalho. Beatriz deu uma risada sarcástica. Você deixa sua filha passar horas e horas com ele todos os dias. Permite que ela o chame de tio. Aceita que ele pague a escola particular dela. Isso vai muito, muito além de apenas fazer seu trabalho. Ele ofereceu tudo isso. Eu não pedi absolutamente nada. Mas aceitou muito facilmente, não foi? Cláudia sentiu as lágrimas queimarem atrás dos olhos, mas não ia dar a Beatriz a satisfação de vê-la chorar. Eu aceitei, porque minha filha merece uma chance melhor na vida do que eu tive. Porque eu trabalho desde os 15 anos de idade e nunca consegui dar para ela o que ela realmente merece. Então sim, quando alguém finalmente ofereceu ajuda genuína, eu aceitei. Mas não por mim, somente por ela. E Ricardo? O que ele ganha com tudo isso? Companhia. Alguém que o trate como pessoa normal, não como um homem rico em uma cadeira de rodas. Alguém que não fuja dele ou sinta pena dele. Você não entende o que está fazendo com ele. Beatriz balançou a cabeça. Está dando esperanças falsas de algo que nunca, jamais vai acontecer de verdade. Que esperanças? Eu nunca prometi nada. Nunca dei a entender nada. Beatriz ficou em silêncio, estudando Cláudia com olhos penetrantes e calculistas. Você realmente não percebe? Você realmente não vê? Ver o quê? Que ele está se apaixonando. Não só por você romanticamente, mas pela ideia de vocês como família. Pela fantasia de ter pessoas que se importam de verdade. De não estar completamente sozinho no mundo.
E quando essa bolha de sabão bonita finalmente estourar, vai destruir ele completamente. Cláudia sentiu como se o chão tivesse literalmente desaparecido sob seus pés. Eu não sabia. Eu não percebi. Agora sabe. Então precisa decidir rapidamente. Vai continuar alimentando essa fantasia perigosa até ela implodir? Ou vai fazer a coisa certa e se afastar antes que seja tarde demais e todos saiam machucados? Beatriz saiu da cozinha, seus saltos fazendo barulho no mármore. Saiu do apartamento sem se despedir, deixando Cláudia sozinha com o peso esmagador daquelas palavras. Naquela noite inteira, Cláudia mal conseguiu fechar os olhos. Ficou deitada na cama estreita, olhando para Sofia, que dormia tranquilamente ao seu lado, e pensou em tudo que Beatriz havia dito. Será que ela estava sendo egoísta? Será que estava inadvertidamente aproveitando da solidão profunda de Ricardo? Será que Sofia ia sofrer terrivelmente quando tudo acabasse? As perguntas giravam em sua mente sem parar, sem respostas satisfatórias. No dia seguinte, Cláudia estava completamente diferente. Mais quieta, mais distante, mais fechada. Ricardo percebeu imediatamente a mudança. Cláudia, está tudo bem? Você está diferente hoje. Sim, senhor. Só um pouco cansada. Mas ele conhecia mentira quando via. Havia algo profundamente errado. Sofia também estava mais quieta que o normal, como se sentisse a tensão da mãe e não soubesse como reagir adequadamente. A semana inteira passou em um clima estranho e desconfortável. Cláudia mantinha distância emocional, evitava conversas longas, terminava o trabalho e ia embora o mais rápido possível. Ricardo sentia o afastamento como uma dor física no peito. Na sexta-feira, ele não aguentou mais. Cláudia, por favor, precisamos falar sobre o que está acontecendo. É sobre sua tia, não é? Ela parou de limpar e finalmente olhou para ele diretamente. Ela disse algumas coisas que me fizeram pensar bastante. Que coisas? Cláudia escolheu as palavras com cuidado extremo. Que talvez eu esteja fazendo mal para você sem perceber. Estou dando esperanças falsas de algo que não existe e nunca vai existir. Esperanças de quê exatamente? De família, de pertencimento, de não estar sozinho, de ter pessoas que realmente se importam. Ricardo sentiu o coração apertar dolorosamente. E se eu disser que essas esperanças são completamente reais, que não são falsas? Cláudia olhou para ele surpresa. Senhor Ricardo, eu sei que deve parecer loucura completa. Eu sei que não faz nenhum sentido racional, mas nestes últimos meses, vocês duas se tornaram a melhor parte absoluta da minha vida. E eu não quero que isso acabe, nunca. Mas tem que acabar eventualmente, mais cedo ou mais tarde. Essa situação não é sustentável a longo prazo. Por que não? Por que não poderia ser? Porque somos de mundos completamente diferentes, senhor Ricardo. Porque sua tia está certa sobre muitas coisas. Isso é apenas uma fantasia temporária. E se não for, e se pudermos construir algo real e duradouro? Cláudia balançou a cabeça, as lágrimas finalmente caindo. Eu não posso fazer isso. Não posso deixar Sofia se apegar ainda mais. Só para ela sofrer terrivelmente quando tudo desmoronar inevitavelmente. Não vai desmoronar, eu prometo. Vai sim, sempre desmorona para pessoas como eu. Sempre. Ricardo estendeu a mão para tocar o braço dela, mas Cláudia recuou. Eu preciso ir embora agora. Preciso pensar sobre tudo isso com calma. Ela pegou Sofia pela mão e saiu rapidamente, deixando Ricardo sozinho, em um silêncio que parecia ainda mais pesado e sufocante do que antes de conhecê-las. Naquela noite, Ricardo finalmente enfrentou Beatriz diretamente. Ela estava em sua própria casa quando Ricardo apareceu sem avisar. A expressão no rosto dele uma mistura de fúria contida e dor profunda. O que exatamente você disse para Cláudia? Beatriz não se surpreendeu. Ela sabia que essa conversa chegaria eventualmente. A verdade. Disse que ela está te dando falsas esperanças, que essa fantasia de família vai acabar machucando todo mundo envolvido. Você não tinha nenhum direito de fazer isso. Eu tinha todo o direito. Beatriz se levantou da poltrona, enfrentando o sobrinho diretamente. Sou sua tia, sua responsável legal desde os 9 anos de idade. É minha obrigação te proteger. Eu sou um homem de 44 anos. Não preciso de responsável legal ou de proteção. Precisa sim, porque você está completamente cego. Cego pela solidão crônica,
pelo desespero profundo de ter alguém que te trate bem. Eu não estou cego. Estou vendo claramente pela primeira vez em anos. Está vendo o quê? Uma faxineira pobre e uma criança que vão desaparecer da sua vida assim que algo financeiramente melhor aparecer? Cláudia não é assim. Você não a conhece. Como você sabe? Você mal conhece ela. Faz apenas alguns meses. Eu sei quem ela é. Eu conheço o caráter dela e sei que é a única pessoa que me fez sentir verdadeiramente humano novamente. Beatriz ficou em silêncio, atingida pela intensidade das palavras dele. Ricardo nunca havia sido tão apaixonado, tão emocional sobre nada. Tia, eu estava morrendo. As lágrimas começaram a cair pelo rosto dele. Não fisicamente, mas por dentro. Cada dia era exatamente igual ao anterior. Vazio, sem sentido, sem propósito. Eu acordava, trabalhava, dormia e repetia tudo no dia seguinte. E então Sofia apareceu e me pediu para dançar. E absolutamente tudo mudou. Ricardo, ela me tratou como uma pessoa normal, não como um coitado digno de pena, não como um homem rico para ser explorado, apenas como uma pessoa. E Cláudia? Cláudia trabalha mais duro do que qualquer pessoa que conheci em toda a minha vida. Nunca pediu absolutamente nada. Nunca se aproveitou de nada. Apenas aceitou minha ajuda porque queria desesperadamente o melhor para a filha. Beatriz sentiu algo se quebrando dentro dela. Algo duro e protetor que havia construído ao longo de tantos anos. Eu só quero te proteger de ser machucado novamente. Então me proteja, me deixando ser feliz. Ricardo virou a cadeira em direção à porta. Me proteja, permitindo que eu tenha a família que sempre quis e nunca achei que teria. Ele saiu, deixando Beatriz sozinha com o peso enorme de suas próprias ações e escolhas. 3 dias longos e dolorosos se passaram em silêncio absoluto. Cláudia não apareceu para trabalhar. Não atendeu nenhuma ligação. Não respondeu mensagens. Simplesmente desapareceu completamente. Ricardo estava desesperado de verdade. Pensou em ir até a casa dela, mas não tinha o endereço exato. Pensou em contratar alguém para procurá-la, mas isso pareceria invasivo e assustador. Ele estava completamente preso em seu próprio apartamento, cercado pelo silêncio que antes era normal, mas agora parecia absolutamente insuportável. Foi Beatriz quem finalmente tomou uma decisão. Ela conseguiu o endereço de Cláudia através da empresa de limpeza. Não disse nada para Ricardo, simplesmente foi. O bairro era humilde, muito diferente do mundo de luxo que Beatriz estava habituada. Casas pequenas e apertadas, ruas estreitas com buracos, crianças brincando descalças na calçada esburacada. Ela encontrou o número correto e bateu na porta. Cláudia atendeu com os olhos visivelmente vermelhos e inchados de tanto chorar. Senhora Beatriz, posso entrar? Cláudia hesitou, mas abriu espaço. O apartamento era minúsculo. Um quarto, uma sala que servia também como cozinha, um banheiro pequeno. Mas estava limpo, organizado, com toques de carinho e cuidado em cada detalhe visível. Sofia estava sentada no chão desenhando em silêncio. Quando viu Beatriz, não sorriu como costumava fazer. Oi, tia Beatriz. Oi, Sofia. Cláudia mandou a menina para o quarto. As duas mulheres ficaram sozinhas na sala apertada. Eu vim pedir desculpas, Beatriz disse sem rodeios ou enrolação. Cláudia piscou completamente surpresa. O quê? Eu estava errada sobre você, sobre suas intenções, sobre tudo. Senhora Beatriz, Por favor, me deixe terminar. Beatriz respirou fundo. Passei a vida inteira protegendo Ricardo, vendo pessoas se aproveitarem dele de todas as formas possíveis, o machucarem profundamente, o tratarem como algo menos que humano. E isso me deixou amarga, desconfiada, incapaz de ver bondade genuína. As lágrimas voltaram aos olhos de Cláudia. A senhora só estava protegendo ele. Qualquer pessoa faria o mesmo. Estava protegendo, mas protegendo da pessoa completamente errada. Beatriz olhou diretamente nos olhos de Cláudia. Porque você e sua filha deram para ele algo que eu nunca consegui dar em todos esses anos. Alegria verdadeira, propósito, razão para acordar de manhã. Cláudia enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu não quero machucar ele, nunca quis. Eu sei disso agora. E é exatamente por isso que estou aqui, para pedir que volte. Que dê uma chance real para essa família que vocês estão construindo juntos.
Mas é loucura, senhora. Somos de mundos tão absurdamente diferentes. E daí? Beatriz sorriu pela primeira vez. Amor verdadeiro não conhece classe social, não conhece dinheiro ou posição, conhece apenas o coração das pessoas. Cláudia ficou em silêncio, processando aquelas palavras vindas da última pessoa que ela esperava ouvi-las. E se der completamente errado? E se der maravilhosamente certo? Você vai privar Sofia de ter uma figura paterna? Vai privar Ricardo de ter a família que ele sempre sonhou? Vai privar a si mesma de ser verdadeiramente feliz? Naquele momento, Sofia apareceu na porta do quarto, segurando um desenho nas mãos. Mamãe, eu fiz um desenho novo para o tio Cadu. Podemos levar para ele? Eu sinto tanta saudade. Cláudia olhou para a filha, para o desenho cheio de cores vibrantes e amor puro, e então para Beatriz. E finalmente, pela primeira vez em dias, ela sorriu de verdade. Sim, meu amor, vamos levar agora mesmo. Quando chegaram à cobertura, Ricardo estava na janela olhando para a cidade com expressão completamente vazia e derrotada. Quando ouviu a campainha, seu coração acelerou de uma forma que quase doeu. Ele abriu a porta e viu as três ali paradas juntas. Cláudia, Sofia e Beatriz lado a lado. Sofia foi a primeira a reagir. Ela correu e literalmente pulou no colo dele, abraçando com toda a força que seus bracinhos pequenos tinham. Tio Cadu, eu senti tanta saudade. Ricardo segurou a menina, as lágrimas caindo livremente pelo rosto, sem nenhuma tentativa de escondê-las. Eu também, pequena. Eu também senti muita saudade. Cláudia se aproximou hesitante. Senhor Ricardo, eu sinto muito por tudo. Por ter desaparecido, por ter ficado confusa, por tudo. Não, eu que sinto muito. Eu deveria ter sido mais claro sobre o que sinto, sobre o que quero de verdade. E o que você quer? Ele olhou para ela com intensidade total. Quero que vocês fiquem, não como funcionária e patrão, mas como família de verdade, como pessoas que se importam uma com as outras, como pessoas que pertencem juntas. Cláudia sentiu as lágrimas voltarem. Eu quero isso também. Muito. Beatriz observava tudo da porta, um sorriso suave e genuíno nos lábios. Ela havia passado tanto tempo tentando proteger Ricardo da dor que quase o impediu de encontrar a felicidade. Sofia puxou Ricardo pelo braço, trazendo ele de volta para o momento presente. Tio Cadu, eu fiz um desenho novo para você. Quer ver? Claro que quero, Sozi. Ela mostrou orgulhosa. Era um desenho das 4 pessoas agora. Cláudia, Sofia, Ricardo e Beatriz, todos de mãos dadas em frente ao prédio. Agora somos uma família completa de verdade. Sofia declarou com convicção absoluta. Ricardo abraçou aquela menina que havia mudado literalmente tudo. Aquela menina que o havia visto quando ninguém mais via, que o havia chamado para dançar quando todos os outros o evitavam. Cláudia se juntou ao abraço. Beatriz também, pela primeira vez, permitindo-se fazer parte daquele momento de conexão genuína. E ali, naquele apartamento que sempre foi silencioso e vazio e frio, finalmente havia vida verdadeira. Havia amor real. Havia família escolhida. Porque às vezes, as melhores histórias começam com um simples e inocente convite para dançar. E às vezes, uma única dança pode reescrever vidas inteiras de formas impossíveis de prever. 5 anos depois, a cobertura em Higienópolis estava completamente irreconhecível quando comparada ao que era antes. Desenhos de Sofia cobriam não apenas a geladeira, mas paredes inteiras do corredor. Livros infantis espalhados pelo sofá caro, tênis pequenos largados na entrada, uma bicicleta rosa brilhante encostada na parede do corredor de mármore. Ricardo acordou com o cheiro maravilhoso de bolo de chocolate vindo da cozinha. Cláudia estava em frente ao fogão, o cabelo preso em um coque bagunçado, vestindo uma camiseta velha dele que ela adorava usar. Bom dia, amor, ele disse aproximando-se em sua cadeira. Cláudia se virou e sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia o coração dele acelerar depois de 3 anos de casamento oficial. Bom dia, dormiu bem? Ele segurou a mão dela e puxou para um beijo rápido, mas intenso. Mesmo depois de todo esse tempo juntos, aqueles gestos simples ainda eram mágicos. Cadê a Sofia? Ainda dormindo. Ficou até tarde terminando o projeto de ciência sobre o sistema solar. Ricardo foi até o quarto que antes era um escritório vazio e formal. Sofia estava enrolada no cobertor cor-de-rosa,
apenas os cachos castanhos espalhados pelo travesseiro visíveis. Suzy, acorda! Tem bolo de chocolate fresquinho! Ela abriu um olho sonolento. Bolo? De chocolate de verdade? Será que existe outro tipo de bolo? Sofia pulou da cama instantaneamente e jogou os braços ao redor do pescoço dele. Bom dia, pai. Aquela palavra ainda derretia Ricardo completamente por dentro. Ele havia adotado Sofia oficialmente 2 anos atrás, em uma cerimônia emocionante. O juiz havia perguntado se ela concordava com a adoção, e ela havia respondido com convicção. Ele já é meu pai desde sempre. Só estamos deixando oficial para o governo saber também. Não havia um olho seco naquela sala de tribunal naquele dia. Durante o café da manhã, Sofia contou empolgadíssima sobre o projeto de ciências. E depois da escola, a vovó Beatriz vai me buscar para ir ao cinema ver o novo filme de animação. Engole a comida primeiro antes de falar, princesa. Cláudia repreendeu gentilmente. Beatriz havia se transformado completamente. Depois de finalmente aceitar Cláudia e Sofia na família, ela se tornou a avó dedicada que elas nunca tiveram. Levava Sofia para passeios culturais, ajudava com lições de casa difíceis, comparecia a absolutamente todas as apresentações escolares. Posso convidar a Isabela para dormir aqui hoje? Sofia perguntou entre uma garfada e outra. Isabela era sua melhor amiga desde o primeiro ano na escola Abelha Dourada. Claro que pode, mas vocês precisam prometer que vão dormir em algum momento da madrugada. A gente sempre dorme, Sofia protestou, mas estava sorrindo. Depois do café, enquanto Sofia assistia desenhos animados, Cláudia e Ricardo ficaram na varanda enorme que dava vista para a cidade acordando. Ela se acomodou confortavelmente no colo dele, encaixando-se perfeitamente como sempre. Você está feliz de verdade? Ele perguntou baixinho, passando os dedos pelo cabelo dela. Mais do que eu jamais imaginei ser possível na vida. Ela levantou a cabeça para olhá-lo diretamente. Eu estava pensando sobre aquela conversa que tivemos semana passada. O coração dele acelerou. Sobre ter outro filho? Eu sei que você disse que precisava pensar com calma, mas eu já pensei bastante. E acho que Sofia adoraria ter um irmãozinho ou irmãzinha. Ricardo sentiu os olhos arderem de emoção pura. Sério? Você tem certeza absoluta? Tenho, mas tenho uma condição. Que condição? Que você pare de me perguntar isso a cada 3 dias. Ela estava sorrindo. Quando acontecer, vai acontecer naturalmente. Ele riu e a puxou para um beijo longo e profundo. Sofia apareceu na porta da varanda, cobrindo os olhos dramaticamente. Eca, vocês não cansam nunca de ficar se beijando? Nunca, Cláudia respondeu rindo. Quando eu crescer, nunca vou beijar ninguém, é muito nojento. Vai sim, Ricardo disse com convicção. E eu vou ter que afastar todos os garotos da porta de casa. Pai, eu tenho 11 anos. Não vou namorar nunca na vida. Eles riram juntos e Sofia veio se juntar ao abraço. Os 3 ficaram ali, enquanto o sol da manhã iluminava a varanda inteira e a cidade acordava lá embaixo. Mais tarde, Beatriz chegou para buscar Sofia. Trazia sacolas de presente, como sempre. Vovó, você estraga demais essa menina, Ricardo reclamou, mas estava sorrindo. É privilégio de avó estragar netos sem moderação. Sofia abriu as sacolas curiosa. Um livro. O novo da série que eu estava querendo muito ler. Obrigada, vovó. Depois que as 2 saíram para o cinema, Cláudia e Ricardo passaram a tarde tranquila no sofá. Ela deitou com a cabeça no colo dele, os 2 em silêncio confortável. Você lembra do dia exato em que nos conhecemos? Cláudia perguntou de repente. Como se fosse ontem mesmo. Sofia me pedindo para dançar no meio daquele evento cheio de gente snob e superficial. Eu fiquei completamente paralisado de surpresa. Eu fiquei apavorada. Achei que você ia mandar me demitir imediatamente e colocar meu nome em uma lista negra. E eu achei que estava sonhando. Ninguém nunca havia me tratado daquele jeito, como uma pessoa normal. Cláudia se virou para olhá-lo com ternura. Sofia sempre soube ver as pessoas pelo que realmente são por dentro, não pelo que aparentam ser por fora. Eu era tão profundamente infeliz antes de vocês entrarem na minha vida, ele confessou com voz embargada. Não percebia o quanto estava apenas existindo mecanicamente, não realmente vivendo. E agora? Agora eu acordo todos os dias genuinamente grato. Grato por ter você, por ter Sofia como filha,
por ter uma família de verdade. Cláudia subiu e o beijou com toda a ternura que sentia. Eu também sou grata todo dia. Você nos deu tanto. Não, vocês que me deram absolutamente tudo. Vocês me deram vida de volta. Quando a noite chegou e Sofia voltou empolgadíssima falando sobre o filme, ela contou cada detalhe durante o jantar. Isabela chegou logo depois com uma mochila enorme e as duas correram para o quarto para brincar. Durante o jantar, com todos reunidos ao redor da mesa grande, Ricardo, Cláudia, Sofia, Isabela e até Beatriz, que decidiu ficar, Ricardo olhou para aquelas pessoas ao redor e sentiu o peito apertar de emoção intensa. Aquilo era família de verdade. Aquilo era amor genuíno. Aquilo era pertencimento real. Em que você está pensando? Cláudia perguntou baixinho, percebendo sua expressão. Em como sou absurdamente sortudo. Nós todos somos sortudos. Depois do jantar, quando Beatriz foi embora e as meninas finalmente dormiram, Ricardo e Cláudia foram para a varanda novamente, como faziam todas as noites. Você acha que Sofia vai se lembrar de tudo isso quando crescer? Ele perguntou. Vai sim, e vai contar para os filhos dela sobre o pai que a amou incondicionalmente desde o primeiro momento. Eu tinha a obrigação moral desde o segundo em que ela me pediu para dançar. Cláudia apoiou a cabeça no ombro dele. Sabe o que é engraçado? Eu passei tanto tempo com medo de que você fosse embora um dia, de que percebesse que poderia ter alguém melhor do seu mundo social. Você é do meu mundo. Você é literalmente o meu mundo inteiro. Quando foram dormir mais tarde, Ricardo passou pelo quarto de Sofia para verificar se estava tudo bem. As meninas haviam finalmente apagado depois de horas conversando. Ele entrou silenciosamente e ajeitou o cobertor sobre Sofia, beijando sua testa com carinho infinito. Boa noite, minha princesa amada, ele sussurrou. Na cama, abraçado a Cláudia, Ricardo pensou em como a vida era completamente imprevisível. Como um simples momento casual podia mudar absolutamente tudo. Ele havia passado 40 anos inteiros acreditando que estava destinado à solidão eterna. E então Sofia apareceu com seu vestido simples e seu sorriso luminoso e provou que ele estava completamente errado sobre tudo. O amor verdadeiro não via cadeiras de rodas. Não via diferenças sociais ou econômicas. Não via obstáculos impossíveis. O amor apenas via pessoas. Via corações, via almas. E naquela noite, cercado pelas pessoas que amava mais do que qualquer coisa no universo inteiro, Ricardo finalmente compreendeu a verdade mais importante de todas. Ele não era definido pela cadeira de rodas. Não era definido pelo dinheiro ou poder ou sucesso profissional. Era definido pelo amor que dava e recebia diariamente. E nesse aspecto mais importante, era o homem mais rico do mundo inteiro. Então, o que você achou dessa história? Já passou por algo parecido, onde alguém te viu de verdade, quando todos os outros apenas olhavam? Ou já foi você quem enxergou o coração de alguém que todos ignoravam? Conta aqui nos comentários. Eu leio cada um deles com atenção. Se essa história te emocionou, te fez refletir sobre preconceitos, sobre solidão, sobre como pequenos gestos podem transformar vidas inteiras, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem hoje. Se inscreve no canal para mais histórias que vão direto ao coração e te fazem acreditar que o amor verdadeiro ainda existe e transforma tudo. A gente se vê na próxima história.